Não, pelo menos assim, que a gente tenha Nunca ter conversado, não. conversado, Né? Na verdade, na época, eu acho que foi o que era melhor para o São João de Alagoas. Eu acho que naquele momento, eu acho que tudo na vida é um ciclo. Eu lembro que eu tive a oportunidade, que pouca gente sabe disso, mas depois que a gente separou em 2015, 2016, eu não tinha conversado com o Zé Cláudio. Né? A gente ficou assim, a gente respeitou o tempo e foi deixando cicatrizar as feridas, as arestas, porque assim, o meu problema com a Luar não era só com o Zé Cláudio, porque de toda a direção, com ele era que eu me dava melhor. E aí era ele que me protegia mais das pancadas. Mas foram várias situações que aconteceram, e aí a gente ficou sem se falar, e eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o Zé de novo foi em 2019, na final da Gazeta, no ginásio SESI, quando teve uma reunião de bastidores só com os líderes das quadrilhas. E eu, então, a Santa Fé e ele representando a Luar. E aí, quando estava saindo o resultado, dando as notas, que eles davam a nota antes, justamente para evitar qualquer confusão. E aí, eu estava muito emocionado na época que a gente ia ganhar, mas eu parei o Zé Cláudio e eu disse... Era o primeiro título, não, era... Foi, eu disse ao Zé Cláudio, hoje eu me sinto preparado para agradecer a você, porque se hoje eu estou conseguindo todo esse envolvimento, não foi, Zé? Você lembra disso? Isso, eu lembro. Sim. Acho que só os representantes de quadrilha que estavam lá. Presidente de quadrilha. Eu dizia que eu devia muito a ele, porque eu antes de começar o vídeo eu até tinha dito, não era para dançar mais quadrilha, porque os meus primeiros momentos com quadrilha foram decepcionantes a nível profissional. E quando foi em 2004 que eu cheguei na Luar por acaso, a convite da Janinha, porque eu ia para Do Amor, e aí a Janinha disse, não, você vai para Luar. E eu cheguei lá e eu fui muito bem recebido. E essa trajetória era difícil, porque a Luar já era grande, já era uma quadrilha grande. E ela já tinha o seu nome, e eu estava tentando construir o meu, começar o meu. Mas quem era eu naquela época? E aí eu disse a ele, eu sou muito grato porque quando foi no outro ano você chegou e disse, quando eu disse, eu quero fazer parte, me dê uma oportunidade, ele fez, vá. E aí essa confiança veio aos poucos, não foi, Zé? Ele sempre participava, mas chegou a hora também que o Zé confiou cegamente e disse, vá tocando, porque eu também estou cansado. E a gente foi tocando junto. Então eu disse a ele, 2019. Então o meu primeiro contato do Zé depois de 2016 foi lá, em 2019. E eu acho que esse tempo foi bom. Tanto para mim quanto para ele, quanto para a Luar também. Eu acho que esse gás novo, essa nova repaginada foi importante, né? E eu acho que acima de tudo tem que manter o respeito, a amizade sim. E a gratidão, porque eu acho que a gratidão é o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter. E aonde eu chego, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fui da Luar do Sertão e que quem me ensinou a fazer São João foi o Zé. Mais ou menos, né? Eu tenho meus conhecimentos unidos assim, e eu acho que o Davi veio para somar. Eu até lembro quando ele falou assim, não, eu cheguei para ele, me deu uma oportunidade e tal. E eu lembro como hoje, eu estava falando isso para a Evelyn, para minha esposa, a gente estava sentado no meio fio, ali perto da casa do meu pai, que era perto da casa da sua avó. À noite, o Davi, você acha que o pessoal pensava até que a gente tinha um caso. O Davi sentado, porque muita gente depois veio perguntar isso a mim. E ele dizendo, olha, eu estou com uma ideia assim de fazer isso e tal, eu posso fazer? Eu dizia, pode. E aí acontecia que nós tínhamos uma diretoria do meu tempo, pessoas ainda que não achavam que aquilo não deveria ser feito, que era um absurdo. Mas aos poucos as coisas foram sendo feitas e foram acontecendo e o resultado começou a vir. E eu sempre fui um cara aberto às mudanças, né? Tive a primeira quadrilha estilizada, né? Então assim, eu sempre pensei que a gente pode ser melhor do que aquilo. E a gente chegou num momento onde, apesar de eu ter dado essa abertura para o Davi, a gente se entende, como ele falou mesmo, na direção, eu ser o cara que mais segurava as pontas, e muita gente dizia, teve um ano até que ele pensou em sair da quadrilha, ficou muito magoado, e a gente conseguiu, né, aparar as arestas. Chegou um momento que eu tive um direcionamento de pensamento, que eu pensava, eu acho que está na hora da gente regredir um pouco. E o Davi só pensava em seguir aquilo dali. O que aconteceu? Ele seguiu com o trabalho dele, eu com o meu, cada um continuou tendo, por exemplo, eu ganhava um concurso aqui, ele ganhava outro ali, a gente saiu, eu digo eu e ele, mas foram nas quadrilhas, né? E assim,
Até que em 2019, quando a gente sentou ali, a gente passava assim às vezes na liga, mas sobre quadrilha junina a gente não conversava mais, né? Então, a gente, talvez por isso, a gente nunca tenha sentado e pensado, pô, vamos fazer de novo. Ele estava bem onde ele estava, eu estava bem com a Luar. E para o São João de Alagoas, eu acho que isso, por incrível que pareça, isso foi necessário. Porque eu faço uma pergunta aqui, quem quiser que diga, eu sou chato. Se tivesse continuado tudo, se não houvesse separação, as quadrilhas continuassem agregando, quem ia concorrer com a Luar do Sertão? Ou seria Luar do Sertão, né? No caso não havia separação. Quem ia concorrer? Como? Quando? A gente ia chegar até onde? Então essa separação, assim, ó, a Santa Fé, que é a quadrilha que ele foi fundar com o Serpa, tinha um tipo de trabalho, e a Luar do Sertão eu busquei outra coisa justamente para que fossem trabalhos diferenciados. Há quem goste do estilo Davi, quem foi com ele gostava muito do estilo dele. Eu sempre gostei e dei apoio a ele, mas eu comecei a ter um pensamento de que eu preciso resgatar algumas coisas. E quem ficou, seguiu esse pensamento comigo. E depois aí até surgiu mais umas 4 ou 5 quadrilhas, sem sucesso, mas surgiu. Essas duas aqui eram as que né, as pessoas olhavam e diziam, pô, a Santa Fé, a Luar, tá. Eu falo, gente, nesse ciclo aqui, Luar do Sertão e Santa Fé, pessoas que saíram da Luar ou saíram de Santa Fé e foram montar quadrilhas. Eu entendo, assim, que nós tínhamos, entendo pessoal, sem malícia, nós tínhamos um casamento perfeito assim no São João. Muitas vezes o Davi, eu estava lembrando daquele frevo mulher. Era o tradicionalismo e a modernidade. O Davi, né, chegou para mim com um frevo mulher, velho, eu disse, tá péssimo, não gostei. Ele ficou puto e me trouxe, e eu publiquei essa semana, o melhor frevo mulher que eu já vi no São João do Brasil, que é aquele de 2011. É maravilhoso, é uma energia, uma coisa. Quer dizer, quando eu provoquei, eu digo, não, ele pode mais que isso aí não tá bom. Porque eu acho que quando você provoca, você sabe que a pessoa pode dar mais, né? O Davi foi noivo sem querer ser, que ele não queria, não fazia questão. É bom que as pessoas que estão começando agora entendam isso, viu? Que ele foi rei porque eu disse, olha, tu vai ser o rei, mas ele não queria dançar nem na frente. Na realidade, o Davi muitas vezes não queria nem dançar, né? Depois eu nomeei ele noivo e disseram a mim que era uma imposição dele, você me bota noivo. Eu digo, nunca aconteceu isso, pelo contrário, coloquei. Teve N problemas entre ele e Dariane, que Dariane amo de paixão, mas todo mundo sai para a quadrilha. A irresponsabilidade chegou ali e parou. E aí o Davi às vezes vinha falar comigo e eu ficava entre a cruz e a espada, né? Dariane eu amo de paixão. Davi, uma pessoa que eu estava aprendendo a gostar, e me trazia coisas maravilhosas para a quadrilha. Tipo, e agora, velho? Mas graças a Deus eu sempre consegui segurar ali, não, tal. Teve uma vez que o Davi disse, eu não vou mudar a história por causa da Dariane, eu não vou. E acabava que a gente sentava e chegava num ponto, ele também adora ela, e acabou que a Dariane é encantadora. Não tem quem não se apaixone, né? Por ela. A gente conseguia. Então, assim, eu acho que eu mesmo, assim, se eu disser, nunca pensei, não, o rei Davi, não, eu lembrava como era, desculpa a falsa modéstia, como era fácil fazer São João, porque a gente tinha ideia e colocava em prática, e o povo comprava, né? Mas a gente realmente nunca conversou sobre isso, nunca parou para dizer, e aí, vamos lá. E hoje eu brochei, eu desencantei do São João de Alagoas, na verdade. Somos dois. As pessoas vêm me perguntando, a gente não vai ter mais espetáculo do Davi aqui em Alagoas. Gente, eu não tenho mais tara de fazer São João em Alagoas, eu acho que pelo desrespeito, né? Mas você continua fazendo fora, continuo com 4 estados, que inclusive esses 4 estados estão muito fortes. O pós-pandemia para o estado de Alagoas foi muito pesado. Hoje ninguém quer dançar mais quadrilha, só quer se for pagando tudo, ninguém quer que vá pegar em casa, quer que dê lanche, quer que faça tudo. Não tem mais aquela dançar por amor, com amor, é por status. E a gente tem, infelizmente, uma representatividade muito fraca em nível de brigar porque uma quadrilha junina receber R$500, sei lá, R$200, R$1.000. Enquanto a gente vê fora, eu vou fazer uma quadrilha fora vou até citar o estado Roraima, que é uma quadrilha, recebe R$95 mil da prefeitura. O estado dá mais outro incentivo de lá vai não sei quantos mil. Para um estado que culturalmente, a quadrilha nem é um forte de cultura lá. Isso.
entendeu? Então, tem outros estados que estão dando um banho e Alagoas eles não valorizam os profissionais que fazem cultura, muito menos o movimento junino. Alagoas tem quadrilhas maravilhosas. E a gente ainda é sujeitos a dançar num local alagado, com lama, descoberto, arquibancada. Sem público, muitas vezes. Então, assim, eu desencantei. Primeiro, meu desencanto veio de não dançar. E aí eu tinha até dito que eu não ia falar nada sobre isso, nem publiquei nada na minha rede social, mas agora você falou. E aí, primeiro eu deixei de dançar. E aí eu disse, ainda vou tentar. Continuei tentando, mas eu não tenho mais vontade. Estou passando por esse mesmo momento. Vontade de fazer quadrilha aqui, se não houver alguma mudança drástica no movimento junino alagoano. Não vai haver. Porque se continuar assim, e vai ser o final, o fim do movimento junino. Porque quando a gente quer fazer mudança da gente, começa mudando as pessoas. E as pessoas não mudam ali. E as mesmas pessoas comandando as mesmas coisas vão acontecer igual ou pior que já tinha acontecido. E você falando nisso, eu lembro que eu comentava muito, quando o Jet chegou na Luar e Edu, que eles vieram de Recife, eu dizia, gente, eu não tenho mais na Luar, e vou dizer isso aqui a você sabe que sem nenhum tipo de bajulação, nada, eu não tenho mais na Luar a pessoa que ficava do início, chegava primeiro do que todo mundo e saía por último, era o Davi. Eu lembro de 2008 o Davi descarregando o caminhão sozinho, eu fui passando, eu e o Júnior, a gente parou o carro e desceu para ajudar ele. Ele estava descarregando sozinho, o pessoal da produção não veio não, eu descarrego só. Então, gente, ninguém atinge o sucesso do nada, não. Ninguém atinge, ninguém pensa. As pessoas hoje em dia, porque fazem uma coreografia ou outra, ou tem uma ideia de um tempo, já se acham muito estrela. Eu lembro a Iracema, que é uma cantora que hoje está estourada no Brasil, carregando produção do Aloar, a cantora da quadrilha. Então isso, como você disse, São João hoje está muito mudado. Pessoas, minha gente, é incrível. Eu vou sair de uma quadrilha para ir para outra, eu faço um vídeo. Olha, estou deixando, como se eu fosse uma mega, né? Vai ter uma apresentação de uma noiva, de uma rainha. Meu Deus do céu, para o mundo. E quando você vai olhar essa pessoa, esse ano está na Luar, amanhã está na Santa Fé, depois de amanhã está na Amanhecer, depois basta que alguém pague. Não é mais por amor não. Né? Vem cá, eu te dou tua roupa, te dou o Uber, te dou... Então, e eu lembro disso, eu cito isso porque ele era o noivo da quadrilha, era o coreógrafo, ele era o projetista. Eu lembro que uma vez o Serpa usou essa frase, o Davi é o faz tudo da Luar, né? Ele faz todas as funções, você não tem, cada pessoa ele faz, tá? E o Davi era o primeiro a chegar e o último a sair. Muitas vezes ele não tomava nem banho para dançar. Mas a minha roupa era podre. Mas é o que eu digo, eu acho que eu sou diferente dos demais, é porque eu sou aberto a qualquer tipo de vaidade. Eu não me preocupo se minha roupa tá pronta, se minha roupa tá suja, se ela tá limpa. As pessoas é que cuidavam da minha roupa. Porque eu não tinha nem tempo pra isso. Quando chegava, era a Leila que lavou minha roupa, que a Dariana, a mãe da Dariana, levou pra passar, pra colar, não sei o que tava... Porque a minha preocupação é que a quadrilha tivesse pronta. O espetáculo acontecesse. Pois exatamente. A minha era a consequência. Inclusive, eu perdi um dos títulos, já não foi na Luar, foi nessa época do meu sapato estava sujo. Porque eu me preocupo com tudo. Fizeram até uma música com aquele. Não sei se você ouviu. Se eu tiver, eu me mostro depois. Mas é o que o Zé Cláudio falou, é importante porque parece que no currículo para ser quadrilheiro tem que ter lá vaidade elevada. Como se desse alguma coisa a gente. Ser dançarino de quadrilha, ser frente de uma quadrilha, dá o quê? Muda Fizeram o quê? Fizeram uma figurinha comigo agora na Luar, porque tinha um pessoal falando umas besteiras lá, eu disse, rapaz, quem é tu? Tem história. Daí fizeram uma figurinha, tem história. Mas a história não vale mais de nada para esse pessoal. Tudo que você construiu, eles esquecem que o São João é assim hoje, porque alguém construiu. Porque alguém veio, alguém botou a cara, a tapa para ouvir piada, como a gente ouviu na época da Emília. E eu sempre disse, quem estava convendo comigo, eu sempre disse assim, isso aqui para mim vai ser uma passagem. O movimento junino, eu não quero... Eu sempre disse ao Zé Cláudio, eu nunca tive a pretensão de ter uma quadrilha. E eu digo hoje, a Santa Fé, ela não é minha quadrilha. Quando eu resolvi sair, se eu fosse, eu ia para qualquer outra. Até mesmo eu disse, vou para Forró Baião. Ai, mas Forró Baião? Eu digo sim, por que não? Qualquer outra quadrilha. Mas eu não tinha a pretensão de ter uma quadrilha e nunca tive. A minha passagem no movimento junino, eu queria que fosse passageiro. Eu não queria ver, como eu vi muita gente se doando, se acabando, vendendo as coisas da própria, seus bens para poder manter uma quadrilha. Exatamente. E aí, hoje, o Zé Cláudio hoje sente na pele, né? Tudo isso.
Com certeza. E hoje, eu tinha essa passagem de que eu queria aproveitar as oportunidades que eu pudesse ter no movimento junino para me transformar num grande profissional. E foi isso que eu fiz. Então eu comecei a investir nos meus estudos, eu não deixei de estudar, perdi muitos empregos, a Cláudio lembra disso, por causa da época da Aula do Sertão. Trabalhei em hotel, fui demitido. Trabalhei na Caixa Econômica, botei atestado falso, fui demitido. Trabalhei em loja de roupa, fui demitido. Eu tive vários. Eu saía do ensaio para ir trabalhar no hotel de recepcionista, de madrugada. E aí, que a Welly e o Júnior me deixavam lá na porta do hotel para tomar banho para começar a trabalhar. Então foram várias oportunidades que eu disse: não quero isso para minha vida, de ter que estar abrindo mão das minhas coisas para a quadrilha. E foi quando eu decidi mudar e eu queria que realmente acabasse. E eu acho que tudo na vida é um ciclo. E esse meu ciclo eu sou muito grato, como eu volto a dizer, ao Zé Cláudio e à Luar do Sertão, porque tudo começou ali. Pessoal, você começou aonde? Eu comecei na Gonzagão. Mas quando eu lembro, eu digo assim, eu comecei na Luar do Sertão. Porque foi quando começou o Davi, foi na Luar do Sertão. Então, isso aí nada vai apagar a história, mas realmente a gente tá perdendo... Tá perdendo não, já perdeu totalmente a essência do movimento junino. Né? E hoje eu não sei, eu não vejo com bons olhos boas perspectivas para o São João não, do estado de Alagoas. Isso começa, eu sempre acho que a mudança ela vem de cima para baixo, né? Mas essa mudança do São João de Alagoas foi para pior, né? Se em cima não está bem, dificilmente embaixo vai funcionar. E eu percebo que tem muita gente hoje que faz um trabalhozinho aqui, outro ali, que já se acha fenomenal, e essas pessoas atrapalham muito. Como você disse aí, a gente tem que ser desprovido de vaidade quando a gente quer. Eu lembro que em 2019 eu estava adoentado e botei o Clodoaldo para marcar a quadrilha. Muita gente chegou para mim e disse: você é louco, você não sei o quê. Cara, para mim naquele momento não era a questão de eu estar lá à frente da quadrilha, tinha que sair. E acabou que depois eu assumi, ele não conseguiu se adaptar e tal. Porque é muito fácil quem está de fora dizer: não, o Zé Cláudio é ultrapassado, o Zé Cláudio marca quadrilha, mas vai para lá, cara. Fazer isso que o Davi faz é muito... Eu digo, o Davi era o primeiro a sair e o último a chegar. Várias vezes, de madrugada, lá na sede, entre aspas, que era na maçonaria, fazendo aquele trabalho. Tinha umas pessoas que ajudavam muito, né? Mas eu ainda acho, só para complementar, Davi, que no momento em que houve todo o turbilhão de coisas, vai acontecer isso, vai separar, vai não sei o quê, houveram pessoas alheias, tanto a mim quanto a ele, que também para elas era interessante que houvesse essa separação. E aí acabou havendo. E nem eu, nem ele, naquele momento, nós não percebemos isso, que a gente estava muito envolvido com a coisa do São João. E depois eu começo a perceber, quando eu ouço o discurso de algumas pessoas, né, eu digo: cara, essa pessoa na época, né, foi um dos pivôs daqui, mas tinha que acontecer. Aconteceu. Graças a Deus não virou nenhum tipo de briga enorme. Tem pessoas que ainda hoje eu não consigo conversar com elas, nem elas comigo. Tranquilo, mas nunca houve uma discussão assim violenta, nunca. Ele lembra muito bem. Acabou ali e tal, mas ninguém sabe. Nunca. A gente nunca. Muita gente. Né? Sei lá como é que se diz. Que a pessoa fica imaginando coisas. Especulou, né? Tiveram várias especulações e até chegar de dizer que a gente tocou tapa, que não sei o quê. Eu nunca briguei. A gente saiu para uma reunião de diretoria, inclusive, e eu disse: não quero mais, tô fora. Mas em nenhum momento. Tu tava nessa reunião? Não, tava não. Não, tava não. Pronto, foi. E aí o Zé Cláudio nem tava, eu só disse: olha, eu não quero mais, eu tô decidido, vou investir minhas coisas fora. Pronto, e foi isso, não teve briga, não teve nada de assim tão sério de dizer. A sua saída agora. Troca disso. Foi. Parou. Foi. E que muita gente tá especulando também muita coisa, né? Inclusive você veio pra Luar. Não tem o que fazer, mas. Davi, ao seu lado aí tá o troféu que nós ganhamos, você lembra disso? Objeto de desejo da Globo. E cadê o outro? O jogador do 14, foi o do Nacional. Não, foi Não, esse é o da Globo. E tinha um maior. Não me faça perguntas difíceis se alguém ficou com o maior. Não, porque eu lembro como hoje era um desejo meu tão grande desse concurso. Eu achei que o maior estava com você até hoje. Pronto. E aí eu pedi ao Zé, na época, que eu queria
ficar com esse troféu, porque ele significava muito pra mim na época. E aí o Zé disse, não, tá tudo bem, ficou com esse. E aí eu lembro que depois que eu fundei a Santa Fé, passou 2016, porque eu sempre fui uma pessoa que não guardei muita mágoa, eu não guardo mágoa. E aí logo depois, 2016, 2017, aí eu acho que eu vi esse troféu lá na minha casa. Ele tava assim, ele ficava no meu quarto, do lado da cama. E aí eu olhei pra ele e disse, meu Deus, o maior prêmio tá na minha lembrança, na boa lembrança. Esse troféu ele não é meu, esse troféu é da quadrilha. E eu lembro como hoje, que eu parei, botei ele no meu carro. E assim, foi com o coração muito tranquilo. E eu parei o carro na casa do Guilherme e da Suelene. Eles nem falavam comigo. Quem está com ele? Porque eles não falavam comigo por causa da mágoa ainda da separação. Eu parei lá, bati na porta e disse, vim entregar, porque isso aqui é de vocês. Isso aqui não é meu. E entreguei o troféu. É o maior do que esse. O maior. É. O maior, o grandão. Isso aí é de participação, todos receberam, e o maior era assim, mas era maior. Era o do primeiro lugar. Isso. Era o do primeiro lugar, mas eu devolvi ainda. Eu acho que 1 ano ou foi 2 anos depois do que aconteceu, porque me veio aquele sentimento de que aquele troféu não podia ficar na minha casa. Ainda guarda o chapéu. Ele tinha que ficar Era o chapéu que eu participava. na daquele. sede de onde realmente era da quadrilha. Sempre o meu figurino era diferenciado. Não, seu figurino era feito na hora. Vai o que tem. Coronel era Gente, eu tive que aguentar muita coisa, gente. Não só da Dariane, mas dele também. É a realização do sonho. Dos ensaios, do último ensaio técnico da gente. Eu acho que foi o mosaico da Santa. Quando montou a primeira vez oficialmente, foi inesquecível aquele momento. Não. Uma lição é que mesmo quando o mundo quiser lhe dar uma rasteira e lhe der, você tem que ser forte para poder se levantar. Que foi o que aconteceu com a gente lá no Nordestão, em 2014. Ali acabou comigo. Um sonhador, um amante, É isso de São João. O Perdigão. O espetáculo junino do Brasil. O grupo. Vencer aqui no Forró e Folia quando todo mundo queria derrubar a gente. Não. Acredite em você. Zé Cláudio, campeão várias vezes aqui ou ali. Campeão de tudo. Em 2014, como eu falei, nós não tínhamos a certeza, mas nós acreditávamos que podíamos ser aquilo que fomos, quando o espetáculo começou a ser desenvolvido. Então, quando começou a acontecer, e eu falo muito do concurso da Gazeta, porque pra gente ele foi um divisor de águas. Se a gente perde ali, eu acho que acabava com todo o nosso projeto adiante. Quando a gente venceu ali, que foi o primeiro concurso aqui, a nível de Alagoas, a gente deu o primeiro passo para conquistar todos os outros, que para mim o entrave era só aquele, o restante a gente conseguiria. Então eu acho que 2014 é um ano mágico, como eu falei no início, é um ano onde todas as ideias chegaram, as pessoas nos trouxeram ideias fenomenais e nós estávamos abertos a ouvi-lo, talvez pela primeira vez tenha acontecido, e deu certo, deu muito certo. E assim, um ano de 2014, para mim, eu fecho falando sobre ele o seguinte: quadrilha junina, gente, tem que ser um espetáculo de emoção e festa. Porque quando você consegue isso, cara, dificilmente você não vai conseguir atingir o que você deseja. 2014 conseguiu unir isso de uma forma incrível.
Não me pergunte como, mas aconteceu. Como o Zé falou, 2014 ele é inexplicável. Foi um processo de construção árduo, como qualquer outro, mas ele era muito revigorante. A cada ensaio eu buscava mais energia. Eu costumo dizer que eu sou um instrumento de Deus aqui para o São João, porque eu não tenho curso, eu não sou formado em dança, eu sou professor de educação física, mas nunca fiz balé, jazz, nada. E as pessoas diziam: Davi, como é que você consegue criar essas coisas e pensar nesse projeto? Eu só sinto, eu sonhava, eu sentia, eu consigo perceber, eu tenho essa flor da emoção, assim, a pele, eu percebo muito as coisas, tudo que eu vejo eu consigo sentir. E eu acho que, como eu disse, eu recebo, não sou umbanda nem candomblé, mas eu acho que esse meu lado espírita de... Eu sempre dizia: minha gente, eu sonhei com isso, e isso vai ter que ter. Não era Zé Cláudio, eu sempre dizia: eu recebi isso aqui. E era mais ou menos assim, eu começava a arriscar. Eu fazendo um papelzinho, um monte de desenhozinho do que eu tinha imaginado, do que tinha aparecido. E em 2014 aconteceu muito isso. E eu também estava falando de Nossa Senhora Aparecida. Foi a primeira vez que eu falei dela. E eu era devoto, sou devoto dela até hoje. Então, também eu acho que tudo contribui. É quando mexe com a fé, né? Tudo que envolve a fé. Eu acho que de todos aqueles anos que eu estava na Luar, era o primeiro ano que a gente estava falando de fé. Sim. Né? A gente teve Sítio Pica-Pau, teve Japão, teve os grandes balões, mas fé não tinha ainda. E eu acho que tinha que ser com a fé, não podia ser diferente. E como você disse, 2014 ele vai ficar marcado pro resto das nossas vidas. Eu acho que para o São João do Brasil existe um São João antes de 2014 e um São João após 2014, para todas as quadrilhas.